Nunca gostei de hospitais. O cheiro de éter, os corredores estreitos, o silêncio interrompido apenas por ruídos distantes. Tudo sempre me causou um desconforto difícil de explicar. Mas nada disso se comparava ao que senti naquele hospital subterrâneo. Eu era estudante de medicina e estava no Chile para um intercâmbio acadêmico. No último semestre do curso, fomos levados a um antigo complexo hospitalar, onde faríamos uma atividade prática em um setor específico. O prédio ficava no centro de uma cidade pequena e isolada, com construções coloniais e ruas desertas após o anoitecer. Desde o primeiro dia, os corredores pareciam frios demais, e os funcionários falavam pouco sobre a história do lugar. Naquela noite, nosso grupo foi levado para a ala subterrânea, um setor desativado do hospital onde ainda existiam salas de operação e depósitos antigos. Alguns de nós achamos estranho ter que descer até lá, mas os professores garantiram que seria apenas um exercício técnico. O elevador era velho, rangia a cada andar que passava. Quando as portas se abriram, um ar abafado nos envolveu. O local estava mal iluminado, as lâmpadas piscavam, e o chão de azulejos amarelos refletia nossa própria hesitação. É só impressão minha ou esse lugar parece abandonado? Sussurrou um dos alunos ao meu lado. Olhando ao redor, senti a mesma coisa. As paredes estavam descascadas, algumas portas tinham avisos de interditado, e o cheiro de mofo se misturava com o odor químico das substâncias médicas. Era como se aquele lugar não quisesse ser habitado novamente. Enquanto esperávamos as instruções, percebi que havia algo ainda mais perturbador naquele ambiente: os ruídos. Em um hospital subterrâneo, onde tudo deveria estar em silêncio, podíamos ouvir barulhos sutis, como passos abafados em corredores distantes e o tilintar metálico de instrumentos cirúrgicos. Era difícil dizer se alguém realmente estava ali ou se era apenas o eco de nossas próprias presenças. Os enfermeiros e médicos evitavam olhar diretamente para nós quando passavam. Aquilo me incomodou. Por que agiam assim? Foi então que ouvimos um aviso. Faltava uma pessoa no grupo. Uma das alunas, Laura, não tinha chegado ainda. Nosso professor pediu que esperássemos alguns minutos enquanto verificavam se ela estava a caminho. Mas o tempo foi passando, e nada. O relógio marcava 20 minutos de atraso. Quando estávamos prestes a seguir sem ela, a porta do elevador se abriu. Laura entrou. Mas havia algo errado com ela. Seus olhos estavam arregalados, seu rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Sua respiração estava acelerada, e ela tremia de leve. Nenhuma de suas reações parecia normal. Ficamos em silêncio por um momento, esperando que ela dissesse algo. Então, ela sussurrou uma frase que fez um calafrio subir pela minha espinha. Tinha alguém me esperando. O silêncio após as palavras de Laura foi opressor. Todos trocamos olhares, esperando que ela explicasse melhor o que queria dizer. Mas ela apenas ficou ali, ofegante, suando frio, como se tentar formular uma frase fosse uma luta contra alguma lembrança perturbadora. O professor tentou acalmá-la. Laura, o que aconteceu? Você está se sentindo bem? Ela demorou um pouco para responder. Seu olhar parecia perdido em algo que só ela podia ver. Sua voz falhou. Eu me atrasei porque me perdi. Fazia sentido. A ala subterrânea era um labirinto de corredores e salas antigas. Mas a expressão de Laura dizia que não era só isso. Eu
Entrei na porta errada. Ela continuou, finalmente conseguindo organizar as palavras. Seu rosto estava tenso, como se recontar a experiência fosse revivê-la. Ficamos todos atentos. A tensão crescia no grupo. Quando percebi que estava perdida, tentei encontrar alguém para pedir informação. Eu vi uma porta meio aberta, com luz saindo por baixo. Entrei, achando que podia ser a nossa sala. Ela fez uma pausa, engoliu seco. Mas não era. O ar parecia ter ficado mais pesado ao redor de nós. Era uma sala enorme. As luzes estavam todas acesas. E havia pessoas lá dentro. Eu senti um calafrio subir pela espinha. Pessoas? Perguntei, quase sem perceber. Ela assentiu. Sim, pessoas de jaleco branco, médicos e enfermeiros. Todos pararam o que estavam fazendo e olharam para mim ao mesmo tempo. A forma como ela disse isso fez meu estômago revirar. Um dos médicos, um homem mais velho, de cabelos grisalhos e rosto magro, olhou para mim e disse: "Você chegou. Estamos esperando você." A sala ficou em silêncio absoluto. Laura fechou os olhos por um momento, como se tentasse afastar a lembrança. Eu senti um pânico enorme. Algo estava errado. Aquela sensação de que eu não deveria estar ali. "O que você fez?" perguntou uma das alunas, a voz quase um sussurro. Laura respirou fundo antes de responder. Eu não disse nada. Apenas fechei a porta e saí dali o mais rápido que pude. Mas quando encontrei um funcionário e perguntei onde ficava essa sala, ele me olhou estranho e disse que não existia nenhuma ala ativa por ali. Ninguém soube como reagir. Eu não sei o que vi. Laura completou, apertando os braços contra o corpo. Mas tinha certeza de que aquelas pessoas estavam ali dentro. O professor tentou amenizar a situação, sugerindo que poderia ser um mal-entendido ou um jogo de luzes, talvez um reflexo. Mas nenhum de nós estava convencido. Então, um dos enfermeiros que nos acompanhava quebrou o silêncio. Você poderia mostrar essa sala pra gente? O rosto de Laura ficou ainda mais pálido. Não. Sua voz tremia. Eu não quero voltar lá. Depois da confissão de Laura, ninguém soube bem o que dizer. O professor, visivelmente desconfortável, tentou retomar o foco na atividade, mas era evidente que ninguém conseguia tirar aquela história da cabeça. A tensão entre nós crescia. O que Laura viu foi imaginação, reflexo, uma pegadinha cruel, ou algo muito, muito pior? Mas a pergunta que mais me incomodava era: se aquela ala estava desativada, por que as luzes estavam acesas? O silêncio entre nós foi quebrado pelo enfermeiro que nos acompanhava. Eu já ouvi histórias sobre essa parte do hospital, murmurou, olhando de soslaio para os corredores escuros. Ele hesitou antes de continuar, como se pensasse se valia a pena nos contar. E que tipo de histórias? Perguntei, mais ansioso do que gostaria de admitir. Ele respirou fundo. Há muito tempo, esse hospital também funcionava como sanatório. Muitos pacientes foram internados aqui, trancados, esquecidos. Alguns morreram nesses corredores. Senti um frio na barriga. E dizem que alguns deles nunca foram embora. O grupo trocou olhares apreensivos. Isso é só uma lenda, né? Alguém disse, tentando soar cético. O enfermeiro deu de ombros.
Talvez. Mas já ouvi relatos de gente que trabalha aqui à noite. Eles falam de passos nos corredores vazios, vozes chamando por ajuda, e das luzes que acendem sozinhas. O silêncio pesou sobre nós como um cobertor de chumbo. Mas se quiserem tirar a prova, ele continuou, com um olhar desafiador. Podemos dar uma olhada nessa sala. Laura arregalou os olhos. Não. Sua voz saiu quase inaudível. Havia puro terror no rosto dela. Eu acho que a gente devia ver, sugeriu um dos alunos. Meu coração acelerou. A ideia era absurda. Mas, ao mesmo tempo, havia uma curiosidade mórbida que eu não conseguia ignorar. O professor hesitou, mas acabou cedendo. Certo, mas só para provar que não há nada lá. Laura não quis nos acompanhar. Ficou no laboratório, ainda abalada, enquanto nós seguíamos pelos corredores do subsolo, guiados pelo enfermeiro. O ambiente ficou mais opressor conforme avançávamos. As paredes pareciam se fechar, e o ar estava mais denso, como se carregasse algo invisível. Foi aqui, disse o enfermeiro, parando diante de uma porta. Meu peito apertou. A porta era idêntica às outras, mas havia algo de errado. Vai abrir ou não? Alguém sussurrou. O enfermeiro engoliu seco e girou a maçaneta. A porta se abriu. O quarto estava completamente escuro. Não havia luz nenhuma acesa. Não havia ninguém ali dentro. Tem certeza que foi essa sala? Alguém perguntou, olhando nervoso para Laura, que agora tremia levemente. Sim, ela murmurou. Mas estava diferente. Meu estômago embrulhou. Se a sala estava desativada há anos, então quem acendeu as luzes naquela hora? O silêncio no corredor era opressor. Ninguém sabia o que dizer. A sala estava escura, vazia, empoeirada. Mas Laura viu algo ali dentro. A pergunta que ninguém ousava fazer em voz alta era: se não havia ninguém ali, quem acendeu as luzes? O enfermeiro foi o primeiro a quebrar o silêncio. Acho que já provamos o suficiente. Não? Vamos voltar. Ninguém discordou. Estávamos todos tensos, sentindo uma presença invisível à espreita. O hospital parecia mais sufocante do que antes. Mas antes que pudéssemos sair, um barulho ecoou pelo corredor. Clang! O som metálico ressoou como um trovão em meio ao silêncio. Todos congelaram. O que foi isso? Alguém gaguejou. O enfermeiro olhou para os lados, tentando identificar a origem do som. Deve ter sido alguma maca velha, disse, sem muita convicção. Então ouvimos novamente. Clang, clang, mais próximo. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. Algo estava se movendo no escuro. Vamos sair daqui, sussurrei, sentindo meu coração martelar no peito. Começamos a andar apressados, mas, assim que demos as costas para a sala, a luz do corredor piscou violentamente. Então, um som baixo e arrastado começou, como se algo estivesse sendo puxado pelo chão. Não havia mais dúvidas. Havia algo ali conosco. O professor tentou manter a calma. Não olhem para trás. Sigam em frente. Mas é claro que alguém olhou. E então veio o grito. Um dos alunos caiu para trás, apontando para o fim do corredor com o rosto lívido. Eu virei apenas por um segundo. Mas foi o suficiente. Lá no final do corredor, no breu onde a luz não alcançava, havia uma silhueta parada. Alta, magra, com um jaleco branco sujo e amarrotado. Ela não se movia. Não piscava.
Apenas nos observava. Corre! Gritou alguém. Foi o que fizemos. Saímos em disparada pelo hospital subterrâneo, sem ousar olhar para trás. O som de algo arranhando as paredes nos perseguiu por alguns instantes. Passos ecoaram, mas eram irregulares, como se estivessem arrastando uma perna. Só paramos quando alcançamos a entrada do laboratório. Laura estava lá dentro, pálida, com os olhos arregalados. Vocês, sua voz falhou. Ela estava atrás de vocês. O medo me atingiu como uma onda gelada. Não precisamos dizer mais nada. Aquele hospital guardava algo que não deveria ser perturbado. E nós o perturbamos. Saímos do hospital subterrâneo sem olhar para trás. O medo era uma sombra densa sobre nós, uma sensação pegajosa que grudava na pele. Aquela coisa nos viu. E Laura tinha certeza. Ela nos seguiu até a saída. Mas, assim que cruzamos a porta de metal e entramos no hospital principal, o ar parecia diferente. Mais pesado, como se algo invisível tivesse ficado para trás, apenas nos observando de longe. O professor trancou a porta atrás de nós com um gesto apressado. Isso foi real? Alguém murmurou. Ninguém respondeu. A aula acabou naquele instante. Cada um foi para um lado sem trocar mais do que olhares inquietos. Mas aquilo não ficou para trás. Naquela noite, quando me deitei na cama da pensão onde estávamos hospedados, o sono não veio. Fechava os olhos e só conseguia ver aquela silhueta no fim do corredor, parada na escuridão, nos observando. Então, algo aconteceu. A maçaneta da porta do meu quarto girou. Meu coração parou. Fiquei imóvel, prendendo a respiração. Eu tinha trancado a porta, mas ouvi, com clareza, o som do metal rangendo lentamente. O quarto estava escuro. Apenas uma fresta de luz do poste da rua iluminava o chão. E então eu vi a sombra de pés descalços do lado de fora da porta. Eles ficaram ali, imóveis, por um longo minuto. Meu corpo se recusava a se mover. O tempo parecia estar congelado. Até que as sombras viraram lentamente e se afastaram. A maçaneta parou de girar. O silêncio voltou. Mas eu sabia. Aquilo ainda estava ali. Nos dias seguintes, tentamos esquecer. Mas Laura não conseguiu. Ela queria entender. Pesquisamos arquivos antigos, registros do hospital. E foi aí que descobrimos a verdade. Décadas atrás, o subsolo não era um laboratório. Era um setor psiquiátrico. Um sanatório para pacientes considerados esquecidos pela sociedade. Pessoas que não tinham mais família, nem identidade. Pessoas que nunca saíram dali. E havia uma história. Uma enfermeira. Alguém que um dia trabalhou ali, mas que, segundo os registros, nunca foi oficialmente demitida, nem transferida. Apenas um nome, perdido em um papel amarelado pelo tempo. Como se ela nunca tivesse saído daquele hospital. O tempo passou, mas às vezes, quando estou sozinho em um corredor escuro, sinto que ainda estou sendo observado. E, quando olho para o fim do corredor, juro que vejo um jaleco branco, parado na penumbra.